Ei, meninas, bom dia. Vamos iniciar aí a nossa terceira lição sobre Maria de Betânia, né? Gostaria de pedir desculpas a vocês, né? Uma semana aí de atraso de lição, mas semana passada foi uma semana muito complicada, muito difícil, mas Deus sabe de todas as coisas, né? E o que importa é fazermos, né? Então, vou dar início aqui, né? Acompanhe aí a lição de vocês, né? Espero que estamos quase chegando no fim do livro já, né? E vamos estar aí com o coração totalmente preparado, voltado, com os olhos, né, abertos, os ouvidos também, para receber daquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigada por esse dia, muito obrigada pelas nossas vidas. Estamos aqui, ó Pai, com o coração totalmente envoltos na Tua palavra, para entender daquilo que o Senhor deseja de nós, enquanto filhos do Senhor. Queremos Te pedir, ó Pai, que o Senhor venha revelar-nos a Tua palavra, fazer com que possamos entender, sabe, ó Pai, abre os nossos ouvidos, os nossos olhos, nosso coração, abre a nossa mente, né, para entender a Tua palavra nessa manhã. Aquilo que o Senhor deseja de nós enquanto filhos do Senhor. Sabe, Pai, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, aviva dentro de nós o Teu Espírito, sabe, revigora-nos, nos dê sabedoria e entendimento. Abençoe cada uma das minhas irmãs neste momento. No nome de Jesus, amém. Hoje abre suas Bíblias aí em João 11, do 1 ao 27. Agora, nesse pequeno momento, nós vamos ler João 11, do 1 ao 27. Fala assim: Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de suas irmãs, Maria e de sua irmã Marta. Estava Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: Essa enfermidade não é para a morte, sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse a seus discípulos: Vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e voltas para lá? Respondeu-lhe Jesus: Não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vês a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isso dizia, e depois lhe acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: Vamos também nós para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro, e Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveres aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarando-lhe Jesus: Teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, mas ele ainda há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isso? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia de vir ao mundo.
Quando novamente encontramos Maria nos evangelhos, a cena em Betânia é outra completamente diferente. Em vez de um jantar de comemoração, podemos vê-la como a irmã Marta lamentando a morte de um ente querido, o irmão delas, Lázaro. Imagine por um momento que a cena está transcorrendo nos tempos atuais. Na capela, um profundo silêncio, as pessoas cumprimentam-se com sorrisos e acenos discretos, e como a igreja está cheia, você fica no fundo, atrás de todos. O sol da tarde, ao atravessar os vitrais, formam prismas cujos raios púrpura e dourados iluminam o rosto das pessoas. Você não reconhece duas mulheres no primeiro banco. São Maria e Marta, as irmãs de Lázaro. Em silêncio e pensativa, Maria. Em silêncio, a pensativa Maria. Agitada, a atarefada Marta. Até mesmo nessa hora, ela não consegue ficar sentada imóvel. Ela olha ao redor, procurando por alguém. Você se pergunta quem será? Em pouco tempo surge a resposta. Assim que um homem entra, Marta corre em sua direção para recebê-lo. Caso você não soubesse o seu nome, os muitos sussurros já teriam informado. É Jesus. Todos voltam a cabeça. Ele usa uma gravata e você tem a impressão de que não é o hábito dele usar aquilo, pois o colarinho parece apertado e o paletó fora de moda. Cerca de uma dúzia de homens o segue, alguns ficam no corredor, outros na entrada, e estão com os olhos cansados, como se tivesse viajado a noite toda. Jesus abraça Marta e ela chora. Vendo assim, você se pergunta, o que Jesus vai fazer? O que ele vai dizer? Ele falou com ventos, demônios, notável, mas e a morte? Será que ele teria algo a dizer sobre a morte? Seus pensamentos são interrompidos pela acusação de Marta. Senhor, se estiveres aqui, meu irmão não teria morrido. Você não pode culpá-la pela frustração, pois quando Lázaro adoeceu, ele e Maria enviaram uma mensagem urgente para Jesus. E se o Nazareno tinha curar alguém, seria ele. Você esperava que na parte seguinte da história fosse ler Jesus amava Maria, sua irmã e Lázaro. Então Cristo se dirigiu rapidamente até a casa deles para curar Lázaro. Mas aconteceu exatamente o contrário. Embora amasse os três, Cristo demorou a chegar e Lázaro acabou morrendo. E quando finalmente chegou, Marta estava tão abalada que não sabia direito o que dizer. Sentia-se como muitos que encontramos num funeral. Os que se mostram confusos em meio aos enlutados. Ajude-me a entender isso, Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida. Você ouve Jesus dizer a ela. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Então você vê Marta concordar lentamente com a cabeça. Sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho do Deus que devia vir ao mundo. Conforme nós lemos aqui em João capítulo 11, versículo do 1 ao 27, no versículo 6, quando Jesus ouve falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Por que vocês acham que Cristo permaneceu onde estava, em vez de apressar e se colocar no leito, e ir ver Lázaro, já que ele amava Lázaro? É uma questão muito abrangente, Mas Deus, ele tem um plano, ele tem um propósito em tudo que ele faz. Tudo na nossa vida já foi escrito por ele. E ele sabe exatamente como as coisas vão seguir. Jesus amava Lázaro. E como muitas histórias, aí que a gente vê dos filmes, a gente imaginava que por ele amar, ele largaria tudo e correria para ajudar um irmão que amava. Mas em momento nenhum Jesus largou o que ele estava fazendo, porque era importante. E as coisas não aconteciam conforme ele queria, mas conforme como o pai dele queria. Não se tratava de Jesus, se tratava do Pai. E ele estava fazendo tudo para a honra e glória de Deus. E a morte de Lázaro teria um significado para a honra e glória de Deus. Agora escuta essa aqui.
Na época de Jesus, normalmente, a morte e o sepultamento aconteciam no mesmo dia por causa do clima quente. O corpo era cuidadosamente envolto em tiras de pano junto com caras especiarias e ungüentos, porém tudo era feito com rapidez. É provável que Jesus tenha começado na sua jornada a Betânia no mesmo dia ou um dia depois da morte e sepultamento de Lázaro. A jornada levou de 2 a 3 dias. Quando chegou a Betânia, Lázaro já devia estar no túmulo há uns 4 dias, informação que João registrou com zelo. A tradição judaica, presta atenção, Jesus não veio para quebrar todos os tabus, para quebrar tudo aquilo que as pessoas tinham em mente. Então presta atenção. A tradição judaica ensinava que a alma do falecido pairava sobre o corpo durante 3 dias, depois da morte, na esperança de poder voltar. Independente de ser mentira, essa superstição tinha ampla aceitação. O fato de Lázaro estar morto há 4 dias, em vez de 3, deixava pouca margem para um judeu duvidar que a restauração da vida de Lázaro por Jesus era de fato um milagre inequívoco. Olha para vocês verem, tá? A importância de você ler, de você procurar, porque, gente, Bíblia não é só você ler ali o que está falando. Não, procurem, estudem, esmiuça, sabe? Marca, pega palavras ali que você, sabe, não sabe o significado, vai procurar, anota, pesquisem para vocês entenderem o que está acontecendo. Olha para vocês verem. Jesus veio para quebrar os tabus. Se, pensa só, Jesus tivesse ido imediatamente, ali já tinha uma superstição pelos judeus que a alma de Lázaro estava pairando. E se Jesus chegasse ali dentro dos 3 dias, eles não iam falar que foi Jesus que ressuscitou, que aconteceu um milagre. Seria realmente a alma de Lázaro voltando para ele. Jesus chega, já tinha passado o dia da superstição, era o 4º dia. Aquilo ali que eles iam presenciar era algo surpreendente. E Jesus, em tudo que faz, em tudo que ele coloca a mão, em tudo que ele toca, é em amor, é em graça, é em misericórdia, é para ensinamento, é para mostrar que ele é diferente, que ele veio para mudar tudo, para retirar todas as superstições, toda a religiosidade. Ele veio para mostrar que ele é o nosso Pai e é para confiarmos somente nele. E assim como Marta e Maria, né, nós também ficamos confusas e muitas vezes com dúvidas, com o coração perturbado com uma resposta de Deus quando ele demora, quando ele se atrasa. Vocês acham que Marta e Maria não estavam se preocupando? Poxa, nós somos tão amados por ele, somos amigos, somos íntimos. Por que Jesus não apareceu? Por que Jesus cura tantas pessoas e não cura a mim, a ele? Vocês estão entendendo? Porque tudo tem a ver com ele, não é comigo, não é com você. Tem a ver com ele, tudo tem um propósito nas nossas vidas. Nos versículos 20 e 21, tem grande diferença de como Maria e Marta agem. Uma, desesperada, agitada, como sempre, corre e vai ao encontro de Jesus. Jesus, se você tivesse vindo, meu irmão não tinha morrido. Onde o Senhor esteve? Jesus acalma ela aqui. E ela ainda fala uma coisa. Muito importante. Quando ela chega a falar isso com Jesus, mas também sei
que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Eu sei, você demorou, meu irmão morreu, mas qualquer coisa que você pedir para o seu pai, ele vai te conceder. Que fé é essa, gente? Que fé é essa que nós estamos precisando ter no nosso dia a dia? Essa é a certeza que nós temos que ter dentro do nosso coração, que Jesus é o Filho de Deus. Eu e você somos parte disso. E tudo que a gente pedir com fé, no nome dele, ele vai conceder. Mas basta saber aonde que está o seu coração. Sabe? Se esse bem que você tanto quer, ele vai ser para a honra e glória de Deus. Presta atenção. Você assiste recostado em sua cadeira, o que Jesus fará na sequência? Mas o que realmente ele pode fazer? Afinal de contas, Lázaro está no sepulcro há 4 dias e agora o corpo dele começa a se decompor. Qualquer esperança para Lázaro, por menor que fosse, já se fora por um bom tempo. O que você vê em seguida o surpreende. Jesus senta-se próximo a Maria, coloca um dos braços em torno dela e de sua irmã e soluça. Entre os 3, uma enxurrada de lágrimas é derramada. São lágrimas que reduzem a frangalhos sua concepção artística de um Cristo indiferente, um Senhor que chora. Após algum tempo, abraça Maria, levanta-se e olha em direção ao cadáver. A tampa do caixão está fechada. E ele diz a Marta que é preciso erguê-la. Ela nega com a cabeça e faz menção de recusar, mas então para. E voltando-se para o agente funerário, ela diz, abra. Quando a tampa é retirada, vê-se o rosto de Lázaro. Está pálido como cera. Você pensa que Jesus vai chorar de novo, pois esperaria ouvi-lo falar com um amigo, mas é o que faz. Alguns passos do caixão, Jesus exclama, Lázaro, venha para fora. Os pastores sempre se dirigem aos vivos, mas um morto? Uma coisa é certa, é melhor ouvirmos um barulho no caixão ou um pastor terá de fazer terapia. Você e os demais ouvem um barulho. Há um movimento no caixão. Lázaro se levanta de pronto, pisca e olha em volta na sala como se alguém o tivesse levado para lá durante um cochilo. Uma mulher solta um berro, outra desmaia e todos gritam. E você? Olha admirado. Gente morta não sai do túmulo, sai? Homens mortos não acordam. Corações mortos não batem. Sangue seco não corre nas veias. Pulmões inertes não se enchem de ar. Não, os mortos não voltam, a menos que ouçam a voz do Senhor da vida. Cristo é, afinal, o Senhor de vivos e de mortos. Quando ele fala ao morto, o defunto escuta. De fato, se Jesus não tivesse se dirigido a Lázaro pelo nome, os ocupantes de todas as tumbas da terra teriam se levantado. Você nunca sabe dizer nos funerais, porém nesse dia, aprende alguma coisa. Há momentos em que não se deve dizer nada. Suas palavras não podem dispensar o nevoeiro, mas sua presença pode amenizá-lo. Suas palavras não podem trazer Lázaro de volta às irmãs, mas de Deus podem. E é apenas uma questão de tempo antes que ele diga que o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Até então, como Maria, você se afligirá, mas não como aqueles que não têm esperança, e ficará atento à voz do Mestre, porque agora sabe que é ele que tem a palavra sobre a morte. Vamos ler o restante da história. Agora a partir do 28 ao 41. Tendo disto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular, o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele.
Os judeus que estavam com Maria em casa a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava, Jesus, ao vê-lo, lançou-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiver aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que acompanhavam, agitou-se no espírito e se comoveu. E perguntou: Onde sepultastes? Eles responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: Vede o quanto o amava. Mas alguns objetaram: Não podia ele, que abriu os olhos aos cegos, fazer este não morrer? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: Tirai a pedra. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: Não te disse eu que, se creres, verá a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus levantou os olhos para o céu e disse: Dai graças, e te dou, porque me ouvistes. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviastes. E tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto no lençol. Então lhes ordenou Jesus: Desatai-o e deixai-o ir. Muito, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizava. Marta e Maria, elas reagiram de modo diferente quando Cristo chegou em Betânia. Mas todas tiveram as palavras iguais quando viram Jesus. Senhor, se estiveres aqui, meu irmão não teria morrido. Uma das primeiras coisas que nos acomete, quando algo sai do lugar, quando algo não acontece como a gente quer, a primeira coisa é a fé se abalar. A primeira coisa é a gente questionar: Senhor, por que comigo? Senhor, eu não estou entendendo nada. Por que isso está acontecendo? Senhor, por que o Senhor está me deixando passar por essa situação? Senhor, se o Senhor estivesse aqui, nada disso tinha acontecido. Essas são as emoções que nos acometem. Mas, dependendo do nosso coração, o que importa é como que isso vai terminar. Marta chegou em Jesus e fez essa pergunta e falou isso com ele: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que qualquer coisa que você pedir, o seu Pai vai te conceder. Aí Jesus fala com ela que se ela cresce, os mortos iam ressuscitar. Maria, a mesma questão. Quando ela viu Jesus, ela se jogou aos pés de Jesus. Quer ver? Deixa eu só achar aqui. E ela, se jogou, se lançou aos pés dele como humildade, como serva. E Jesus se comoveu com aquilo ali. Se comoveu com a dor, se comoveu com tudo aquilo ali. Jesus, ele é um Deus que se preocupa com os meus sentimentos, com os seus sentimentos. Ele se alegra, ele ri, ele chora com cada uma de nossas dores. Ele não é um Deus isento a isso. Ele não é um Deus que fica sentado lá na cadeira, rígido. Não, ele é um Deus que sente a dor. Sente como nós nos sentimos mediante as lutas, as aflições. Em Romanos 12:15 fala que alegre-se com os que se alegram e chore com os que chorem. Esse é o conforto que nós podemos ter com o nosso Deus. Que ele vai ser assim.
Ele vai se alegrar quando você estiver alegre. Ele vai chorar quando você estiver chorando. E quando um dia nós vamos experimentar coisas maravilhosas e grandiosas do que Deus tem preparado para nós. Olha só para você ver, nem todos dormiremos, mas todos teremos transformados num momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. E já não haverá maldição nenhuma, o trono de Deus e o Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face, o seu nome estará em suas testas, não haverá mais noite, eles não precisarão de luz de candeia, nem a luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará e eles reinarão para todo sempre. Mesmo se morrermos, nós vamos reinar com o nosso Pai. Nós vamos estar com Ele. Isso que é importante. E Marta fala disso, né, para Jesus. Não, eu sei que ele vai ressuscitar nos últimos dias, como todo mundo. E Jesus está falando com ela assim, não. Eu sou a ressurreição e a vida. Você crê? A história de Marta, Maria e Lázaro nos mostra que quando vivemos um momento de dor, não só temos um Deus que caminha conosco, como temos também um Senhor que nos abraça e chora. Como o autor de Hebreus afirma em Hebreus 4:15, nós temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se. Presta atenção. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, Filho de Deus, apeguemos-nos com toda firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. O nosso Deus, ele compadece sim, porque ele viveu tudo aquilo que nós temos vivido, todas as tribulações, todas as tentações, mas a única diferença é que ele não pecou. Então ele conhece a nossa dor. Nas Escrituras, vemos que uma das mais belas características do Criador é a sua habilidade de se identificar de maneira tão próxima com seus filhos, mas, ainda assim, permanecer tão soberanamente no controle. Por um lado, ele está intimamente próximo de nós, enquanto por outro, está supremamente no controle. É ele que pode nos encontrar onde estivermos e ainda assim nos assegurar um final esperançoso por vir. E não é de um consolador assim que nossas almas necessitam? Deus, ele se compadece sim da sua alegria, da sua dor, mas ao mesmo tempo que ele está ali te abraçando, te consolando, não fica assim, não age assim. Grandes coisas vão vir. Ele já te dá a esperança, ele já te dá o consolo, ele já te fala de um futuro esperançoso que vai acontecer. É dessa Deus que nós temos que ter no nosso dia a dia. Esse que é o nosso Deus, meninas. Um Deus que nos ama. Que mesmo em tantas tribulações e agitações do nosso dia, ele sabe de cada uma de nossas dores, cada uma de nossas convicções, cada uma de nossas alegrias. E ele está ali te consolando. E ele está ali do seu lado. Chorando com você, te consolando, mas ao mesmo tempo também te falando, vamos reagir. Eu estou aqui. Você crê em mim? Que todas as coisas podem acontecer, que a partir de agora você não precisa chorar mais, porque eu vou fazer um milagre na sua vida? Olha que Deus magnífico que nós temos. Jesus é a ressurreição e a vida, e ele venceu a morte. Tá? Ele venceu a morte. E tudo as convicções que nós tínhamos sobre isso, um dia nós vamos ressuscitar e vamos morar e viver com ele para sempre, num lugar onde que não tem mais choro, só alegria, um lugar de paz, de esperança. Cristo compartilha da nossa dor, mas ele nos traz a esperança pela supremacia que tem sobre a morte.
ele compadece, mas ele sabe que aquilo ali não é para sempre, porque ele venceu ela e ele sabe que um dia venceremos com ele também. Se o Espírito Santo habita em nós, vivenciaremos a vida eterna. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós. E ele nos incomoda, ele intercede, ele age. E ele tendo dentro de nós, nós amando o nosso Deus, nós vamos viver essa vida eterna com ele. Você crê nisso? Você crê nisso? Deus está te dando consolo nessa manhã. Não sei que tipo de dor que você sente. Não sei que tipo de tribulação você está sentindo nesse momento. A única coisa que eu estou te dizendo, pare de se perguntar para ele se ele estivesse aqui, não teria morrido. Tá? Porque ele está te dizendo hoje, eu sou a ressurreição e a vida. Vou até ler para falar com mais propriedade. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês nisso? Então hoje, todas as suas queixas, todas as suas preocupações, tudo aquilo que te tira do foco, de ficar se perguntando para ele o porquê, crê nisso. Você crê no Deus que pode todas as coisas? Você crê no Deus que pode ressuscitar, que pode curar? Se você crê no Deus que é amor, que te consola, tá? Não vai haver mais dor. Tudo é passageiro. Nesse mundo tudo vai ficar. Só não vamos ficar aqui, nós vamos reinar com ele. É isso que importa. Que a nossa dor vai ter um fim. E vai ser regado de amor, de carinho, de afeto, de prazer, de paz e de tranquilidade. Amém, meninas? É isso que eu tenho para vocês nessa manhã, tá? Ao final dessa mensagem, coloca lá qual versículo que você deseja para hoje. Nós temos os números do 1 ao 7, um para cada um. Escolhe qual o número que você deseja. Em nome de Jesus, eu abençoo a vida de vocês, eu abençoo a semana de vocês. Que Deus, na sua infinitamente bondade, alcance o coração de vocês. Que haja paz, que haja tranquilidade, que haja sabedoria e entendimento em todas as coisas. E que a fé de vocês possa aumentar, possa transpor todas as barreiras. Em nome de Jesus. Um beijo para vocês, amo vocês. E essa semana ainda vamos ter o quarto estudo.